Boa noite, meus irmãos. Muita alegria que eu estou aqui hoje. O Ricardo que organiza as palestras. A gente tinha um palestrante programado para hoje e teve um probleminha, aí pediu para mim substituir. Eu brinco lá em casa que eu sou o banco de reserva aqui do centro. Então, eu peguei um livro aí que eu li, que eu achei muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados desse livro, né? É um livro bem atual, de coisas que a gente vive no dia a dia, tá bom? E é um bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só levantar o braço e participar, né, Márcio? É isso aí. Vamos juntos. A modernidade, ele tem um lado muito bom, que é o lado da evolução, da tecnologia. Hoje todo mundo tem celular, está conectado, tem internet em todo lugar e tudo. Mas junto com isso também vem algumas coisas que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Não sou contra a tecnologia, mas sou a favor de administrar melhor essas situações. E aí isso traz o que para a gente? Traz esses dias mais agitados. Tem gente até que tem uma teoria que o dia não tem mais 24 horas, tem menos, né? Porque é tão corrido que a gente acha, antigamente era bem mais simples administrar as 24 horas, né? Hoje já é mais difícil. Falta de tempo para tudo, né? Porque a gente é consumido por um monte de informação. Isso leva a um estresse. Isso leva também uma ideia do capitalismo que tempo é dinheiro. Então a gente vive correndo atrás do tempo porque a gente corre atrás do dinheiro. Então essa é a realidade que a gente vive hoje. Eu fui muito tempo professor universitário e eu vi muito esse processo de transição. Eu fiquei dando aula há mais de 18 anos. O aluno que chegava para fazer o curso no passado era um, no final era outro. Então realmente a coisa mudou muito principalmente nos últimos 10, 15 anos, né? Eu não sou aquele cara que fica falando bom era aquilo, bom era aquilo. Eu acho que isso não tem nada a ver, o que tem hoje é hoje, e o que tinha naquela época é daquela época. Só que a gente precisa refletir também, né, o quanto isso está impactando na nossa vida e o quanto a gente está se blindando sobre isso, o quanto a gente está refletindo sobre isso. E aí o que vira, né? A gente vê um acentuamento muito grande do egoísmo, do imediatismo, né? Daquela coisa de aproveitar ao máximo, né? Porque a gente é meio forçado para isso. A gente começa a ver alguns transtornos de conduta, até vou explicar porquê, né? Porque você está no celular, você tira foto, você expõe, outro quer saber isso e aquilo, e você fica querendo ser vitrine e tal. As incertezas gera um certo pessimismo, e aí tem alguns casos que a gente percebeu também que já existe uma tendência a gente achar que a vida não vale a pena se não for do jeito que a gente imagina, ou se não for do jeito do outro, aquela história da grama do vizinho é melhor do que a minha, e tudo isso aí está levando a gente a esse ciclo vicioso. A gente tem mais informação. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, e ele falou assim, o mundo parece que está muito pior. Na verdade o mundo não está muito pior. É porque o que dá notícia são as notícias ruins. As notícias boas não dão notícia. Então a gente fica sabendo menos das coisas boas. E como as notícias correm muito rápido, a gente sabe logo as notícias ruins. Então a gente acaba achando que está pior, mas não está melhor, não está pior, o homem está cada vez um pouco melhor. O livro é esse aí, O Homem Integral, do Divaldo, da Joana de Anjos, e ele retrata aquela coisa, o espírito, o perispírito e a matéria, criatura eterna, indissolúvel, que se adentra no corpo através da fecundação e sai do corpo através da desencarnação, e permanece na vida condutor do seu próprio destino. Então esse é o tema principal do livro. E ele é dividido nesses 4 capítulos que a gente chama os gigantes da alma, os 4 gigantes da alma que perturbam a gente. Quem é que perturba a gente e tira a gente do nosso eixo, né? Eu vou tratar os 4 aqui e a gente vai conseguir evoluir um pouco nesse pensamento. O primeiro dele é a rotina. Isso até me surpreendeu, porque eu sou de uma época mais tradicional, que a gente não tinha muita rotina. O que falta na sua vida é uma rotina, né? Você precisa ter uma rotina definida e tal, né? Mas a Joana de Anjos trata a rotina de outra forma. A rotina do fato repetitivo, ou seja, você faz tudo igual todo dia do mesmo jeito.
não faz nada diferente nenhum dia. Então a rotina desse ângulo, né? A rotina ela é cruel por quê? Né? Ela cria hábitos e a gente tem essa mania, né? Então eu sempre tomo café da manhã tal, eu sempre faço assim, eu sempre faço assado, entendeu? Aí alguém quer fazer diferente? Não, é daquele jeito que eu faço. A gente acaba tendo uma tendência a criar hábitos, e talvez hábitos não tão... Antigamente era tipo assim, 8h tem que assistir a novela, né? 8h30 tem que assistir o jornal, entendeu? E aí, às vezes, a gente se perde no dia a dia de coisas importantes. Principalmente os tímidos e os depressivos, né? Quem é tímido se amarra muito na rotina, nessas formas, porque ele não se expõe, né? Que nem vir aqui na frente, né? Falar e toda a gente costuma brincar, né? A gente se prepara bastante para poder vir aqui, mas quem mais aprende somos nós mesmos. E quando eu falo tudo aqui, eu estou falando em primeiro lugar para mim mesmo. Então isso ajuda eu a sair um pouco do meu quadrado. E tem gente que tem muito medo de enfrentar coisas novas. O ser humano é desse jeito, né? Mesmo meu pai espírita há muitos anos, eu venho de família espírita, e meu pai já com uma idade certa, né? E ele com muita consciência da vida após a morte. Um dia eu perguntei para ele, falei assim, e aí? Ele falou, se eu puder ficar por aqui, eu vou ficando. Eu tenho certeza que de lado de lá é do jeito que a gente acredita, mas se eu puder ficar por aqui é bom. Então a gente tem essa mania de querer ficar no canto nosso, né? De quanto menos novidade, menor. Isso torna a vida meio monótona, porque você, à medida que você estabelece uma rotina para você, repete aquilo a vida toda, né? Você não cria algo novo, você não reconstrói nada, você acaba repetindo um processo que está na sua mente. Então a Joana de Ângeles diz que a rotina é um dos gigantes da alma, é o que deixa a pessoa travada. E ela, para reforçar isso, ela escreve no livro assim, a rotina é a ferrugem nas engrenagens da alma. Olha que profundo isso aqui, eu achei incrível. Então, à medida que você não se expõe, faz sempre a mesma coisa, não busca algo novo, né? Você está enferrujando a sua alma. A vida vai passar, o tempo vai passar e você vai ficando fazendo sempre a mesma coisa. Então, a provocação dela, né? Então, o homem repete a ação de ontem, da mesma forma que hoje, trabalha no trabalho que ele sempre trabalhou e faz tudo igual, sempre, né? Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Isso aqui é bem comum também. Agora vai chegar a época da eleição, a gente vai começar a discutir de novo. É Lula, Bolsonaro é Lula, é esquerda, é direita, e a gente vai ficar nessa pipoquinha para lá e para cá, né? E criando até problema na família, nos amigos, porque sempre tem um de direita, sempre tem um de esquerda, e isso acaba gerando muita polêmica, e com isso a gente perde o foco principal, que é a convivência e o bom ambiente. A rotina também, ela acaba nos levando a alguns vícios, né? É o bar, é a televisão, é o jornal, e às vezes a pessoa que está do nosso lado a gente não percebe, e vai criando uma rotina. E às vezes o filho está pedindo atenção, o neto está lá, a esposa está aqui, o marido está lá, e a gente está grudado na TV, está grudado no programa, está grudado em outras situações. Isso quando não vai para o bar, fica no bar e chega mais tarde em casa. E a gente tem muitos casos disso aí. E a maioria vai fazendo isso, com receio até da solidão, e no final, esperando a aposentadoria chegar quem trabalha, né? Porque diz assim, quando eu aposentar, aí eu vou viajar, aí eu vou descansar, aí eu vou fazer tudo bem, amiga? Tranquilo? E é um barato, porque o Divaldo também fala, numa palestra também, ele fala, né, que ele tinha uma colega de repartição, que todo mês assinou um clube do livro, tipo assim, e recebia os livros. E ele pediu emprestado o livro, ela falou, não, eu estou juntando esses livros, porque quando eu aposentar, eu vou ter muito tempo, então eu vou ler tudo isso que eu estou juntando. O que aconteceu? O Divaldo brinca, né?
que ela não chegou a aposentar, ela partiu antes de aposentar, e ficaram tudo lá sem ler. Né? Então a gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, a gente não deve ficar planejando algo que a gente não tem controle sobre isso. E é muito interessante isso aí. Eu costumo brincar que a minha geração, que trabalha desde cedo e tal, que a gente não vai conseguir se aposentar, sentar na praça e jogar dama, né? Porque não é o nosso estilo é ter atividade, né? Então eu posso até aposentar, eu posso diminuir, melhorar a minha qualidade de vida, mas eu vou continuar tendo a mesma atividade que eu tenho hoje trabalhando. Então, esse é o cenário normal que a gente enxerga. Então, muitos estão doidos para chegar na aposentadoria para poder descansar, mas a vida está acontecendo no dia a dia, né? Esperar isso não tem muito sentido. E aí ela coloca o seguinte, Dona Liane coloca o seguinte: o homem é um ser biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes e renovadoras. Nós fomos criados para a renovação, nós estamos aqui para se renovar a todo dia. A rotina é inimiga da renovação. É isso, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão e pensar nisso. O nosso corpo evolui, né? E nós precisamos evoluir. Então, ela coloca muito claramente, todo mundo sabe, através da biologia, o quanto ao longo da criação do homem, o nosso corpo evoluiu, né? Tem parte do nosso corpo hoje que não é igual era lá atrás, alguns 100, 200, 300 anos antes. Então o corpo também evolui, a gente também precisa evoluir. E a gente precisa imaginar que esse corpo precisa de estímulo, né? Porque a gente precisa caminhar nessa direção. Então, resumindo, né, a rotina, ela precisa ser revista. Então, os suportes morais e espirituais contribuem para uma mudança de rotina. Então, eu preciso ler um livro, eu preciso participar de uma reunião, eu preciso vir numa palestra, eu preciso rever meus pensamentos, eu preciso evoluir nos meus pensamentos, eu preciso abrir minha mente, né? Eu preciso abrir espaços mentais que me deixam mais puro, com amor ao próximo, com atividades que eu possa fazer nesse sentido, da solidariedade, dos serviços. Eu venho quinta-feira aqui, às vezes à tarde, uma vez ou outra, e está todo mundo aqui, tem os idosozinhos, os aposentados, os mais novos, mais velhos, todo mundo trabalhando de quinta à tarde aqui, fazendo um esforço, né, para fazer algo diferente, dar o passe, ou atender um, atender o outro. E é muito interessante, fora a campanha do leite, das famílias, de um monte de coisa. Então, é nesse sentido que eu estou falando com vocês. Então, o homem deve se renovar, alterar para melhor os hábitos e atividades. Nós viemos aqui para alterar nossos hábitos e nossas atividades. A rotina é inimiga da alteração do hábito e da atividade. Quando eu sou um cara muito rotineiro, eu sempre faço igual, sempre faço o mesmo caminho, sempre trabalho na mesma coisa, eu vou passar uma vida aqui sem me renovar. Eu tenho que buscar novas experiências, tenho que me propor a fazer coisas diferentes do que realmente eu estou fazendo aqui. Buscar esforços que fomentem o progresso pessoal e comunitário. Então a força aqui não é só o meu, é o meu e de quem está no meu entorno, quem eu posso contribuir para fazer isso diferente, não deixar o tempo passar e trabalhar em benefício da sociedade de forma geral. E quando eu digo isso, não precisa ser só aqui no centro, né? Lógico, se for aqui, ótimo, nós estamos precisando cada vez mais, mas se não for aqui, se for na minha comunidade, se for no meu condomínio, se for no meu bairro, não importa. O que importa é que você faça alguma coisa, né? Não fique lá no seu mundinho olhando para isso e pronto. Então, a gente costuma dizer assim,
Você deve respirar, viver, gerar novas ideias, renovar, né? Passar por experiências novas ou com um toque diferente, até na relação do casal, dos filhos, né? Fazer algo diferente, senão você vira uma rotina, a casa vira uma rotina, a sua vida vira uma rotina, o tempo passou e você não fez nada diferente. Então a Joana de Ângeles diz que o primeiro gigante da alma, que faz a gente, que nem ela colocou lá, é o ferrugem da nossa engrenagem, chamado alma, é a rotina. Beleza? Esse é o número 1. Então, pensa como você pode fazer amanhã diferente do que você fez hoje. Todo dia, quando a gente acorda, bate o pezinho lá na cama ainda, agradece a Deus que está no corpo, fala assim, mas eu estou tendo uma chance para fazer diferente. Estou falando para mim mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Eu gosto de ser assim. Segundo, é o que está em extrema evidência, e a Joana de Ângeles já disse lá em 1987, que esse livro foi lançado, pelo Divaldo na psicografia dele, né? E ela lá, nessa época, ela já falou ansiedade. Hoje, então, não precisa nem falar, né? O ser humano, por ter tantas, né? Ontem eu estava conversando sobre um assunto de umas férias, e aí no meu Facebook aqui só aparece o que eu falei. Falei, vou para o Beto Carreiro. Hoje o que chegou de mensagem do Beto Carreiro é um negócio absurdo. Diz que o celular ouve, eu acho que ouve mesmo, porque não é possível, né? Porque a máquina está toda para te vender, né? Para te encher de informação. E aí a ansiedade, a Joana de Ângeles diz que é o segundo gigante da alma. Hoje, na época que ela escreveu, né, quem sou eu para avaliar, né? Na época que ela escreveu, ela deu mais importância para a rotina, mas hoje eu daria mais importância para a ansiedade. A ansiedade é o grande vilão da humanidade hoje, no geral. Nós somos seres humanos ansiosos, e cada vez vamos ser mais. E é legal porque em outro livro, que eu li também, outra palestra que eu dou também, a gente costuma falar, ansiedade é uma coisa ruim? Não, ansiedade é bom. Ansiedade é uma coisa boa. Se a gente está ansioso que amanhã é domingo e nós vamos receber os netos para almoçar na nossa casa e a gente está ansioso hoje, essa é uma ansiedade boa. Se é segunda-feira eu vou fazer uma viagem, vou visitar um cliente longe, eu estou me imaginando se eu vou de carro, como é que eu vou e tal, essa é uma ansiedade boa. O problema da ansiedade é quando você deixa de viver o hoje e começa a viver só o amanhã. Esse é o problema da ansiedade. Então a ansiedade não faz mal, não é a palavra. Essa é uma palavra muito complicada, igual a alegria, né? Igual felicidade, que a gente não sabe medir ela, né? Porque sem ansiedade a gente também não se move. Agora, com ansiedade demais, paralisia, dá paralisia. Então a gente tem que controlar isso, está dentro da mente de cada um. Então é o segundo que ela botou. E ela diz, né, somos naturalmente ansiosos. Aí a Joana de Ângeles diz o que nesse livro? Ansiedade, quando se espera uma pessoa amada, é natural. Ela diz, é natural. É o que eu acabei de falar. O problema é quando você começa a não viver o presente para viver o futuro. Então, ela é natural quando você espera uma notícia ruim ou uma notícia boa, de repente você está sentindo uma dor, fica preocupado. Será que pode ser uma doença ruim ou pode ser uma doença que não é tão ruim, não é? Isso é bom porque a gente se mobiliza, corre atrás, vai ver o que é, né? E começa a se mexer. Agora, quando aquilo vira uma neurose, aí é complicado, tá? Então, eu achei bem bacana esse segundo, né? E ela diz assim, a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. O problema é que nem ela colocou lá na capa do livro, né? Nós somos um ser humano e nós temos o corpo, tem a matéria, tem o perispírito e tem a alma. Aquilo que eu faço com a alma reflete no perispírito e reflete no corpo. E no corpo também volta para lá, então para lá e para cá. Então, se eu não estou bem emocionalmente, isso afeta a minha alma, afeta meu perispírito e afeta meu corpo, né? Então, o equilíbrio é algo muito importante. Quando ela diz a estabilidade do corpo
e da emoção é nesse sentido, né? Que as coisas estão interligadas, não vive uma semana. Daí no perispírito e na alma, mesmo depois de desencarnado, a gente leva os traços daquilo que a gente fez com o corpo, né? A gente sabe bem disso. Então é importante isso aí. O ansioso é quem? Você quer saber? O Divaldo até tem uma palestra que eu acho muito legal. Ele fala assim, eu fui dar uma palestra e o cara estava na frente e foi o primeiro a chegar. Depois ele perguntou, que hora que acaba? Então, esse é o ansioso. Ele mal chegou, já quer saber que hora que acaba. O ansioso é quem? Eu estou falando aqui no junto, né? É quem está pensando o que vai fazer depois daqui. Esse é ansioso. Se for só isso, é bem controlado. Agora, aqui, o ansioso do mal, vamos dizer assim, é aquele que não consegue nem ouvir o que eu estou falando. Está tão preocupado com o que vai acontecer que nem está ouvindo. Ele está em outro lugar. Ele não está aqui. Só o corpo está aqui. O resto não está aqui. Esse é o ansioso que não é legal. Né? Se eu estou aqui e estou meio ansioso, olha o relógio assim, puta, esse cara vai falar até que hora, né? Será que ele não vai acabar nunca, né? A gente já pegou umas palestrantes assim, né, Márcio? Que a gente tem uma regra aqui que tem que acabar 8h15. E aí vem um palestrante de fora, às vezes não se controla tão bem, né? Dá 8h20, 8h25, nós todos já começa a se mexer, até o Zé levanta, vai acabar, né? Mas essa é uma ansiedade, ok, porque a gente tem um compromisso com a espiritualidade. Eles vão estar aqui, 8h15, eles começam a ir embora, todos eles, né? Os mentores da casa. Então a gente precisa cumprir a nossa parte, né? Mas sabendo que depois que a gente sai daqui tem outras coisas para a gente fazer. Tudo bem até aí, pessoal? Nada boa? Fiquem à vontade, tá? Então, eu tenho ansiedade por quê? Eu tenho ansiedade da compressão dos gastos, não posso gastar de jeito nenhum, porque senão vou quebrar, né? Eu não vou conseguir dar conta, né? A correria para aquisição de recursos, eu preciso ter um carro melhor, preciso ter uma casa melhor. Então, tudo que eu estou falando tem uma escala, né? É bom? É bom. Se você controla isso, é ótimo, porque isso faz você movimentar e buscar aquilo que você quer. Né? Agora, quando isso começa a virar uma neurose na sua cabeça, né? Eu costumo brincar com as crianças, quando eu tenho 2 filhos menores, de 14 e 12 anos, quando o de 14 começa a viajar muito, eu falo, volta, mundo real, né? Álbum de figurinha, você vai escolher ou álbum de figurinha ou cards, os dois não vai dar, não dá para pagar. Então, entendeu? Você vai trazendo para a realidade. Agora, o adulto é difícil, né? Então, está ansioso porque quer ter alguma coisa? Tá, então imagina alguma coisa que está dentro da sua realidade e se movimenta para isso, né? O problema é a grama do vizinho. Esse é o problema, né? Que às vezes a gente acha que é mais bonita que a nossa, né? A disputa por função, cargo, remuneração. Eu sei que as contas vencem, mas as coisas podem acontecer por esforço próprio, né? Eu vou lá e me dedico e espero que eu consiga. Se eu não eu dava muita orientação para o aluno, né? O aluno chegava, a empresa não me reconhece, a empresa não me valoriza e tal. Qual a orientação que eu dava, né, para o aluno? Eu falava assim, faz a sua parte, faz o melhor, tá? E se a empresa não reconhecer, alguém vai reconhecer, talvez o concorrente, alguém vai reconhecer, e você vai ter valor em algum lugar. Agora, não espera que ele faça antes para você fazer depois, faz você primeiro, a sua parte, né? E quando eu tenho uma empresa hoje, que tem bastante funcionário, né? E já fui diretor de empresa muito grande, 600, 700 funcionários, e a turma falava comigo, você não me dá chance, não me dá oportunidade, eu preciso, né? Você só dá oportunidade para quem estuda, essas coisas assim do pessoal. Eu falava, ninguém dá nada para ninguém, as pessoas conquistam. Então, como é que conquista? Eu, como número 1 da empresa, a hora que eu tenho um problema, eu penso, quem vai me ajudar a resolver? O primeiro nome que veio na minha cabeça foi quem conquistou o espaço na minha mente, para que resolva aquilo, entendeu? E se eu chamar ele e não resolver, vai vir outra, eu vou. Então ninguém dá nada para ninguém, a vida não é assim, né? A gente conquista as coisas. Então é nesse sentido. E aí isso tudo gera insegurança nas pessoas e em toda a coletividade. A ansiedade realmente é uma coisa que me preocupa muito, muito.
né? Por quê? Porque hoje, ó, a gente tem uma competição de beleza, né? Quem é mais bonito que o outro, né? Tem uma competição de academia, de um monte de situação para você tirar foto, postar foto, saber quem é melhor, quem estou viajando, aí posta que está viajando, aí é aquela coisa, né? Eu não acho que deva ser zero, que nem a gente... Eu estou falando do Divaldo porque eu li as obras dele, eu acompanhei, para mim é um espírita de referência nos últimos anos agora, né? E ele é um cara que se cuidava, né? Todo mundo sabe disso, né? E ele conta a história numa gravata que ele queria muito e tal, e que ele acabou usando a gravata. E alguém perguntou, mas você é espírita, você está pegado à matéria e tal? Ou o cabelo que ele pintava, essas coisas aí. Ele falou, ó, me entregaram esse corpo, eu tenho que cuidar desse corpo. Então não acho errado eu cuidar do corpo do jeito que eu quero. Né? Uns podem achar que isso é vaidade, mas eu acho que é cuidado com a minha imagem. Quem sou eu para julgar alguma coisa, né? Nesse sentido. Então, eu vou na academia 2 vezes por semana, porque eu estou com 67 anos, senão vai cair tudo. E aí fica difícil, né? Mas eu não vou ficar neurótico na academia achando que eu vou voltar a ser um garotão de 30 anos, né? Então é nesse sentido que eu estou falando. Faz bem, mas não pode virar neurose, né? Eu acho que é por aí. Principalmente se for levar para o lado de cirurgia plástica, de um monte de coisa nesse sentido. Então, como é que eu resolvo a ansiedade, né? E é legal porque eu vivo colocando isso na minha cabeça, né? Eu vivo colocando na minha cabeça que a gente está numa jornada, que ela vai encerrar o corpo físico, mas ela vai continuar, né? Isso me dá uma certa tranquilidade, do ponto de vista, né, de que eu não estou lutando contra o tempo, eu sou aliado do tempo. Isso para mim me deixa mais confortável. Então, aonde eu busco isso? Nos ideais, né? No conhecimento sobre a sobrevivência. Saber que a morte é física. Isso deveria me tranquilizar, porque eu sei que a vida continua. Não é? Às vezes a gente se esquece. Né? A gente está no dia a dia, apaga incêndio daqui, apaga incêndio dali, corre atrás de lá, e a gente acaba esquecendo disso. E é muito interessante que a gente pense nisso, porque eu estou me programando para pensar assim. E isso eu aprendi aqui, na fraternidade. Quem é o verdadeiro espírita? Aquele que sabe que tudo que acontecer na vida dele, da agora para frente que eu sair daqui do centro, vai ser o melhor que pode acontecer para o meu desenvolvimento como ser humano, para a minha caminhada espiritual. Então, seja coisa boa ou ruim, vai ser o melhor que tem que acontecer para mim. Porque quem está no comando da minha vida é o plano superior. Né? Eu estou aqui para cumprir a minha missão. Então, talvez eu não tenha nível de compreensão agora para saber algo que vai acontecer. Mas eu tenho a consciência tranquila que o que vai acontecer é melhor para mim. Isso me tranquiliza, né? Isso me deixa menos ansioso. O terceiro, que eu já coloquei aqui, é o medo. O medo paralisa as pessoas, né? Eu tenho medo... Às vezes quando a gente fala medo, a gente acha que medo só de eu sair ali na rua e um bandido me pegar. Mas não é só esse medo que eu estou falando. São os medos que vão deixando a gente, por experiências negativas, vai deixando a gente meio com casca grossa para as coisas do dia a dia. A gente perde a sensibilidade de perceber outras coisas que o medo não deixa. Vocês concordam comigo? É nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, o medo e a cultura do medo é que a gente vive apavorado, né? Receio toma o nosso lugar, insegurança. A gente tem medo até de amar. Às vezes a gente se frustra com uma pessoa e acha que todas vão ser igual, né? A gente às vezes se decepciona com uma situação e acha que aquela situação se repetindo vai ser igual. E isso paralisa a gente acaba não tomando atitudes positivas no sentido de buscar algo diferente.
Então a gente deixa de viver, deixa de confiar. Eu tenho medo de ter novos amigos porque eu me decepcionei com aqueles lá e eles me sacanearam aqui e ali. Então eu prefiro ficar no meu mundinho aqui e pronto. E por último, o quarto é a solidão. A solidão é um negócio assim, que o Divaldo, a Joana, de Ângela e vários autores pegam muito no pé da gente, né? E tem uma frase aqui que eu botei aqui dela, que remete a isso mesmo. Então a gente tem solidão porque acha que tem falta de tempo. E a sociedade competitiva, né, diz que ele tem pouco tempo. Então o cara me para ali para falar uma coisa e fala, não dá para falar agora, estou correndo. Né? Tem uma situação, alguém te liga e fala assim, puta, estava precisando trocar uma ideia. Puta, não vai dar porque eu estou correndo. Né? Então, a gente perde a sensibilidade. E a gente acaba não percebendo que a gente está caminhando numa direção em busca da solidão, porque à medida que você se afasta disso, porque não tem tempo, se afasta daquilo, se afasta daquilo, você vai ficar sozinho, vai mesmo. Tá? E a gente busca o triunfo, então a gente atropela todo mundo para chegar na oportunidade, e aí o que acontece, né? A gente acaba se confundindo, né, com atitudes que não vão levar a lugar nenhum, né? A gente quer ser o mais belo, quer ser o primeiro lugar, não adianta ser o segundo, né? É só ver aí o resultado da Copa do Mundo, a gente percebe isso. E a solidão é o quê? É imaginar que o sucesso é uma forma de felicidade, e isso não é. Ele é o maior responsável pela solidão. Ele só tem sentido se você chegar junto com todo mundo. Por que a solidão? Aí é de matar, né? Olha o que a Joana de Ângela escreveu. E isso serve para a nossa reflexão de hoje. A solidão ocorre porque não somos solidários. O quê? Só é solitário quem não é solidário. Quando somos solidários, estamos sempre acompanhados. De quem? Do plano espiritual, de todo mundo. Não é bacana isso? Eu adorei isso aí. Então, você não quer ter solidão? Seja solidário. Estenda a mão para o outro, né? Para ouvir alguém. Às vezes a gente pensa que é um desafio muito grande e não é. E aí eu gosto de botar umas recomendações, né? Que é para mim, não é para vocês, tá? Eu fico lendo ali e pensando, tá bom? Pode ser assim? Foi como é dinheiro. Tempo é oportunidade. Quando eu bato com ele de manhã, agradeço a Deus que eu acordei, eu digo, obrigado, eu tenho mais um dia para tentar fazer algo diferente de ontem que eu não fiz. Quando eu vou dormir, eu agradeço, faço uma reflexão, né, do meu dia, onde eu errei. Se ele me der mais um dia, eu tento ajustar no dia seguinte. Agora, tempo é oportunidade. Então, se tempo é oportunidade, ocupe seu tempo com algo nobre. Às vezes a gente confunde algo nobre, né? Algo nobre pode parecer para vocês que é eu vim aqui dar palestra, falar, bater papo. Mas algo nobre para mim é se eu estou em casa e meu filho vem falar comigo, eu desligo a TV e converso com ele. Porque ele precisa da atenção, né? Eu não falo assim, volta depois que agora eu estou assistindo tal coisa. A gente cai nesse vício, eu fico me doutrinando o tempo todo, né? Ou algo nobre é o colega estar querendo falar com você e você não ter tempo para atender ele, né? Algo nobre é o vizinho estar do seu lado e você nem conhece ele direito. A gente tem mania de achar que algo nobre é algo muito longe da realidade. Algo nobre é algo do dia a dia, da forma que a gente interage com as pessoas, com o funcionário, com a minha diarista que vai lá em casa, com isso, com aquilo, certo? É isso que é algo nobre para Joana de Ângela. É você aproveitar, não desperdiçar seu tempo com algo que não é nobre. O que não é nobre? Ficar no bar, né? Ficar assistindo. Eu sou sincero, às vezes aparece lá minha esposa na mídia, falando, sabe quem morreu, sabe o que aconteceu, virou o ano, sabe? Eu falei, não me conta, eu não quero nem saber, cara. Entendeu?
Então, eu não fico perdendo meu tempo com essas coisas que não vão me levar a algo significativo. Essa é a minha opinião. Tenha certeza que só vai acontecer com você aquilo que é melhor para a sua evolução. Eu falei isso aí. Então, se é uma doença, é porque eu preciso aprender alguma coisa. Se é um braço quebrado, é porque eu preciso também. Se é uma notícia boa, é porque eu tive merecimento. Então, eu vou brindar por isso. Não vou achar que eu não mereço. Tá? Ninguém tem o que não merece. Seja na alegria ou na tristeza. A gente só tem aquilo que realmente a gente precisa ter para melhorar a nossa evolução. É assim que eu penso. Eu acho que é importante pensar dessa forma. E para resolver o medo, a ansiedade, tudo isso que eu falei de da alma, é o seguinte: a cada dia já basta os seus problemas. Então eu não vou tentar começar a me preocupar com o problema de amanhã. Não é de forma inconsequente, não assim, mas de forma consciente. Né? Estou falando isso porque eu já passei por isso. Às vezes eu fiquei imaginando uma situação que ia acontecer dentro de uma semana, 10 dias, um mês, não importa. E aí aquilo eu fui fantasiando. Quando chegou o que aconteceu, não era metade do que eu imaginava que ia acontecer. Então adiantou? Não adianta. Quem está no comando é quem? O plano espiritual, não somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Então o problema de hoje é de hoje, de amanhã é de amanhã. Eu vou dormir com essa consciência. Né? Nesse sentido, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. E aconteça o que acontecer na sua vida. Isso eu já falei em outra palestra também. Haja com calma. Por que com calma? Porque o plano espiritual está doido para te ajudar. Seu anjo da guarda está do seu lado. E se você ficar agitado demais, ou nervoso demais, ou estressado demais, ele fica ali do seu lado querendo te ajudar, mas não consegue. Porque o campo em volta de você está bloqueado. Se você respira, conta até 10, baixa a ansiedade e fica mais calmo, você vai ver que o plano espiritual vai te intuir na direção certa. Para, de vez em quando, respira, né? Antes de falar alguma coisa, a gente tem o intuito de responder na lata, né? Tenta dominar esse intuito. Estou falando para mim, não é para vocês não, tá? Tá claro isso? Né? É assim que a gente faz, né? Quando a gente dá palestra para a gente, né? Não fica aí. Haja sempre com calma. E em clima de paz. A paz traz o equilíbrio. A calma atrai os bons espíritos. E o nosso anjo da guarda nos ajuda, porque ele não larga. Não sei quem ouviu falar de uma palestra aqui de anjo da guarda. O anjo da guarda, todo mundo tem um e ele está aí do seu lado agora. Não estou vendo, mas eu tenho certeza que ele está aí. Então ele só vai te ajudar se você estiver na boa, né? E o amor. O amor é a coisa mais sublime, né? Supera todos os 4 gigantes da alma que a Joana de Ângeles disse. Então, você quer reduzir a ansiedade, quer reduzir o medo, quer reduzir tudo isso que eu falei, a rotina e tudo, ame mais. E diga que ama, né? Porque nós estamos caminhando, nós temos que ter a alegria de viver, nós temos que sorrir, acordar de manhã e dizer bom dia, né? Bom dia, estamos aqui vivos, encarnados, né? Amar a vida e não as coisas da vida. E aí você vai evitar essas coisas aí que tiram a gente do caminho. Agradecer a Deus, amar o próximo, diga eu amo você, para todo mundo que você verdadeiramente ama, mas fala isso com verdade, né, Ju? Tem que ser verdadeiro. E tem a alegria de viver, nós estamos aqui para superar, né? Estamos num mundo de prova e expiação. A vida não é fácil mesmo, não, né? Os desafios são todo dia. Mas se a gente tiver essa coisa na cabeça, de que sempre vai acontecer para mim o melhor que é para a minha evolução, eu vou encarar com otimismo, porque as coisas são muito boas. E aí é isso aí, pessoal. Obrigado, gratidão por essa noite com vocês aí.